Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Minha mãe era uma mulher extraordinária. Ela estava sempre disposta a ajudar as pessoas e muitas vezes eu a vi deixar de lado as suas próprias dores para socorrer um parente ou um vizinho em dificuldades. E sabe, ela sempre me dizia que, às vezes, o nosso problema era pequeno perto dos outros. Bom, éramos apenas eu e ela, porque o meu pai, na verdade, eu nunca cheguei a conhecer. Quando eu atingi uma certa idade e comecei a entender as coisas, a minha mãe me contou a verdade sobre ele. Ela disse que ele havia brincado com seus sentimentos, fazendo-a acreditar que a amava e que ela era a mulher da vida dele. Porém, quando ela engravidou, ele insistiu que ela interrompesse a gravidez e prometeu que se ela fizesse aquilo, ficaria com a mamãe para sempre. Mas a minha mãe, contudo, fez uma escolha que mudou as nossas vidas. Ela decidiu me manter e o abandonou. E depois do que aconteceu, ela nunca mais entrou em contato com ele. E sabe de uma coisa? Apesar disso, ela sabia onde ele morava e o que ele fazia. E um dia, ela me perguntou se eu gostaria de conhecê-lo, de saber quem ele era. E eu respondi decidido que não, porque para mim eu era apenas filho de mãe. E assim seguimos nós dois, eu e a minha mãe, construindo as nossas vidas. Ela trabalhava assim, incansavelmente, para que nada me faltasse. E eu retribuía estudando. Mas chegou um tempo que eu coloquei na cabeça que já estava na hora de arrumar um emprego. E com os meus 13 anos eu consegui uma vaga na mercearia perto da minha casa. Assim, de meio período mesmo, e todo o dinheiro que eu recebia eu entregava para a mamãe, porque eu queria muito ajudá-la na compra da casa própria. E quando eu passei da fase do serviço militar, a minha vida tomou um rumo diferente. Eu consegui um emprego em uma boa empresa, e isso transformou completamente as nossas vidas. Olha, aquela oportunidade representou muito mais do que apenas um salário. Foi o início de uma estabilidade que eu e a minha mãe nunca havíamos experimentado. Além disso, me proporcionou um ambiente onde eu pude crescer, aprender a lidar ainda mais com pessoas e desfrutar de possibilidades que antes pareciam distantes. E finalmente conseguimos comprar a nossa tão sonhada casa própria. Nossa, quando eu entreguei a chave da casa nas mãos da minha mãe, foi um dos momentos mais marcantes. Ela olhou para mim e com as mãos trêmulas segurou a chave. E antes que pudesse dizer qualquer palavra, a mamãe começou a chorar. E quando recobrou as forças, disse que aquilo era mais do que uma casa, era o símbolo da nossa luta. E ela iria valorizar cada centavo investido. E a mamãe decorou a nossa casa como sempre sonhou. E o tempo foi passando. E como eu tinha a chance de crescer na empresa, investi em mim. Fiz muitos cursos e com a graça de Deus eu fui promovido e me tornei líder de departamento. E nesse período
eu conheci a Rosiele. Olha, ela também cursava engenharia e a gente foi se aproximando aos poucos. Ela era uma garota interessante, bonita, falava bem, sabia se expressar como poucas. E aquela força que ela tinha lembrou muito a minha mãe. E isso me conquistou, sabe? E começamos a namorar. E eu apresentei a Rô para minha mãe. Mas eu logo percebi que, entre elas, as coisas não fluíram muito bem. A minha mãe e eu sempre tivemos uma afinidade muito grande, sabe? Compartilhávamos tudo. E essa proximidade não agradou a minha namorada. E com o tempo, a Rô começou a implicar com isso. Dizia que eu precisava cortar o cordão umbilical e que não era normal na minha idade dar satisfação para minha mãe. E inicialmente, eu não dava tanta importância assim àqueles comentários, mas eles se tornaram cada vez mais frequentes. E eu, para evitar problemas, eu comecei a afastar a minha mãe de mim. Parei de contar as coisas e às vezes, quando a mamãe perguntava que horas eu ia chegar, eu respondia com grosseria que não tinha hora certa e que eu já era homem para ficar dando explicações. E a minha mãe, percebendo a minha mudança, parou de perguntar sobre a minha vida. E quando eu saía, ela apenas pedia para que eu não esquecesse as chaves. Olha, e aquela convivência gostosa que tínhamos foi desaparecendo aos poucos. Até que chegamos ao ponto de eu entrar e sair de casa sem trocar uma palavra com ela. Olha, a minha namorada, a Rosiele, quase não ia em casa. E quando ia, se trancava comigo no quarto e se, por acaso, a minha mãe nos chamava para comer algo, a Rô reclamava. Dizia que ela não dava um tempo, sabe? E as palavras dela começaram a ter força. E com o tempo eu passei a achar que a minha mãe era chata, intrometida e até exagerada. Olha, e certo dia eu pedi para minha mãe não nos incomodar quando a Rô estivesse comigo no quarto. Disse que ela precisava entender que eu já não era mais o menino de antes e que ela estava, atrapalhando a minha vida. E a minha mãe ouviu tudo em silêncio e não disse nada. E sem me dar conta, eu estava magoando a pessoa que mais me amava no mundo. E sabe, influenciado pela visão que a Rô me passava e enxergando a minha mãe como intrometida, eu tomei a decisão de ficar noivo sem sequer comentar com ela. Eu resolvi agir assim de uma forma mais reservada, como se quisesse evitar qualquer interferência. Olha, na verdade, foi a Rosiele quem organizou tudo. Ela planejou um almoço, convidou as pessoas que desejava e eu apenas segui o roteiro que ela montou. E no dia eu apareci com as alianças e fiz o pedido formal aos pais dela. E quando eu voltei para casa, eu vi a minha mãe sentada no sofá da sala cochilando com a televisão ligada. E quando eu passei a chave na porta, ela abriu os olhos e perguntou se estava tudo bem comigo. E foi aí que eu respondi que sim e mostrei para ela a aliança de noivado. E a minha mãe com aquele jeito dela de sempre não me cobrou explicações e nem demonstrou mágoa. Simplesmente me desejou felicidades e sem me abraçar, sem me beijar como de costume, se levantou dizendo que já estava tarde, desligou a televisão e foi
para o quarto, me deixando ali sozinho. Olha, algo dentro de mim pesou, sabe? Era como se eu estivesse cometendo uma traição. Embora ela não tivesse dito nada, o silêncio dela falou muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. E a imagem dela se retirando para o quarto não saía da minha cabeça. E eu fiquei ali com aquele sentimento martelando dentro de mim. Uma mistura de culpa e de arrependimento, sabe? Enfim, eu queria muito me casar com a Rô. Eu tinha plena certeza de que ela era a mulher da minha vida. Eu estava disposto a fazer tudo para construir um futuro ao lado dela. No entanto, houve um momento em que mudou completamente a minha perspectiva. E esse dia foi quando a Rô, sem qualquer cerimônia, sugeriu que eu pedisse para minha mãe sair de casa e ir morar no quartinho dos fundos, alegando que aquela casa era muito grande só para ela. E eu não consegui gerir bem aquele pedido. E foi como se de repente os meus olhos se abrissem para tudo o que estava acontecendo. E pela primeira vez eu comecei a enxergar como a Rô era exatamente. E vi que coisa boa ela não era. Olha, eu não queria alguém com aquele perfil ao meu lado. E tomei coragem, sabe? Tive uma conversa franca com a Rô. Falei com toda a sinceridade que, sob hipótese alguma, a minha mãe iria sair daquela casa. Ela mais do que ninguém sonhou com aquela casa e não seria eu quem iria tirá-la de lá. No entanto, para minha surpresa, a Rosiele teve a coragem de me responder de forma fria, dizendo que se eu tinha pago a maior parte de tudo, então a casa era minha e eu tinha o direito de pedir para minha mãe sair, para que pudéssemos morar lá sem ela. E sabe de uma coisa? Aquilo me chocou profundamente, porque eu não esperava ouvir aquilo de alguém que dizia me amar, o que então até parecia ser uma solução prática para ela, para mim, era uma linha que eu não poderia cruzar. A minha mãe não era um estorvo, ela era a minha família, o meu apoio. E não importava o que eu tivesse contribuído financeiramente, sabe? Aquilo não justificava tirar a mulher que sempre foi a minha inspiração de dentro de casa, só porque alguém não sabia respeitar os laços que nos uniam. E passamos a brigar por isso, porque eu parei de aceitar as ordens dela. E voltei a tratar a minha mãe como eu sempre tratei. E isso deixou a Rosiele revoltada. A minha noiva não suportava a ideia da mamãe fazer parte da minha vida. E eu não entendia o porquê daquilo. E sinceramente, eu não queria terminar com a Rô. Eu só queria que ela mudasse o comportamento, que ela respeitasse a minha mãe e entendesse a importância dela na minha vida. Assim como eu entendia, sabe, a importância dos pais dela. Mas um dia a Rô me disse de uma forma bem clara que se eu quisesse continuar com ela, teria que ser do jeito dela. E aquilo foi mais um choque para mim. E isso me fez pensar apenas em que talvez não valesse mais a pena continuar tentando. E foi aí que eu decidi então colocar um ponto final na nossa história. No entanto, de tanto ela insistir que estava apenas brincando e que não queria realmente dizer aquilo, acabamos voltando. Olha, eu já não estava mais certo se aquele era o tipo de relacionamento
que eu realmente queria para a minha vida. E comecei a me questionar, mas ao invés de tomar uma atitude assim, definitiva, drástica, eu fui enrolando, deixando o tempo passar. E quando a minha noiva falava sobre marcar a data do casamento, eu simplesmente, mudava de assunto. Dizia que ia ver tal. Bom, mas a chave que finalmente girou para tudo chegar ao fim aconteceu num domingo. Olha, eu saí para jogar futebol com os meus amigos, algo que eu costumava fazer assim de vez em quando. E normalmente a Rosiele me acompanhava, mas naquele dia ela disse que queria ficar dormindo um pouco mais. E eu sem pensar muito fui. Joguei a minha bolinha, tomei uma cervejinha com os amigos e quando voltei para casa, ao abrir o portão e entrar, ouvi a Rosiele falando alto. E eu fui entrando devagar, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que eu ouvi a minha noiva falando algo que mexeu comigo profundamente. A Rosiele teve a ousadia de dizer para minha mãe que assim que nos casássemos, ela a colocaria para fora, porque seria ela quem daria as ordens ali. E a minha mãe, como sempre, não disse nada, ficou calada, apenas ouvindo tudo. E eu na hora senti o meu sangue ferver. Poxa, ela estava tratando a minha mãe com total desrespeito e eu nunca iria admitir aquilo. E eu precisei foi dar uns gritos com ela. E quando eu fiz isso, ela ficou chorando, dizendo que a minha mãe tinha falado horrores e que só parou quando me viu. E que a mamãe era uma cobra disfarçada de boazinha. Mas aquela conversa dela não colou, porque eu conhecia muito bem a mulher que eu tinha saído de dentro da barriga. E levei a Rosiele para a casa dela. Entrei com ela e expliquei tudo o que havia acontecido e o que estava acontecendo aos pais dela. E na frente deles, eu terminei o meu noivado. E a Rô chorou, pediu para que eu não fizesse aquilo com ela, mas eu estava certo da minha decisão. E olha, depois que eu terminei o relacionamento, a minha vida ficou, muito mais leve. Voltei a sorrir, a ser quem eu realmente era, sem a pressão constante de ter que escolher entre a minha mãe e alguém que no fundo não me respeitava e não respeitava quem eu amava como merecia. Olha, no entanto, ela não aceitou o fim tão facilmente. Ela começou a correr atrás de mim, pedindo perdão, afirmando que estava consciente do comportamento horrível que teve, mas para mim já tinha dado. Eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. O que era para ser um amor saudável se transformou em algo pesado. E eu sabia que a única coisa que me restava era seguir em frente. Bom, pedi perdão à minha mãe pelas coisas que eu fiz, pelas palavras que disse. E ela, como sempre, não disse nada. Apenas me abraçou, me beijou e eu senti que ali ela estava me perdoando. Mamãe e eu viajamos, curtimos muitas coisas juntos, até que finalmente encontrei alguém que realmente valia a pena, a Brenda. Me casei com ela, comprei uma casa, construímos uma vida a dois saudável. E sabe de uma coisa? Ela não tem problemas com a mamãe, pelo contrário, elas são super parceiras.